Olá, bom dia a todos e a todas. Me ouvem bem? Bom, super desafio, né? Pegar um dia como hoje, com tanto conteúdo, com tanta gente boa falando, com tanta, enfim, tanta informação e tentar sintetizar. Para quem chegou agora, então, uma oportunidade para a gente dar uma repassada em tudo, mas principalmente para fazer um fechamento mesmo, uma reflexão sobre o dia de hoje. Bom, a gente começou com a Débora, do ICE, ela falou um pouco sobre a evolução do ecossistema de 2015 para cá, né? Falou sobre as engrenagens, a questão do ecossistema empreendedor, capital, as entidades intermediárias, enfim. Eu acho que aqui ó, é uma fala muito importante, é que talvez a gente esteja pregando para convertidos, né? Mas eu acho que o mais importante desse começo é mostrando que a pauta do impacto cada vez menos está associada a só uma causa, a só no sentido mais inspiracional, né? E passa a ser uma estratégia. Eu acho que o desafio, claramente, é fazer com que isso seja uma estratégia, e não só um tema para idealistas e tudo mais. Então, acho que esse pragmatismo é extremamente bem demonstrado hoje durante os painéis. Depois veio o Lucas, o pai aqui desse evento, né, que nos ajudou a viabilizá-lo. Também deu uma perspectiva muito interessante que traz esse pragmatismo, falando sobre a questão, o quanto a atuação do Estado pode ser impactante para um ecossistema, né? Então, ele falou da regulação, deu alguns exemplos importantes, como a lógica do social bonds, o PL das empresas de benefício, né? Parte regulatória e legal. Falou como o Estado pode também ser importante para fomentar os editais, os fundos de impacto e por aí vai. As compras governamentais é outro assunto que depois foi falado um pouco mais à frente, né? Mas sobre o quanto isso também pode ser importante. Então, acho que esses 3 pontos são legais, você entender como o Estado pode atuar, né? Na regulação, no fomento e direcionando suas compras. É um tiro de bazuca no ecossistema, né? É muito impactante, é muito relevante. Eu gostei muito também quando ele fala um pouco do cenário internacional. Eu tenho olhado bastante o cenário internacional, então ele trouxe as experiências do Reino Unido, social bonds, o Reino Unido como pioneiro, né? Um país que conseguiu mensurar os seus impactos, os seus problemas sociais e precificar isso para poder fazer emissão de bonds. Então, para quem gosta de pensar no impacto social como algo pragmático, é super importante conhecer esse histórico, ele trouxe isso para a gente. Falou sobre Portugal, trazendo um caminho de inovação social, que eu também acho que é uma vocação importante do Brasil. Acho que vou falar isso no nosso fechamento aqui dessas reflexões. Trouxe alguns exemplos da América do Sul também, que foram importantes. Eu acho que o mais importante da fala dele é mostrar que o Brasil pode ser uma referência, que nós temos um potencial gigantesco, que ninguém lidera nenhuma indústria no mundo sem estar presente no Brasil. Então, não poderia ser diferente no nosso ambiente de impacto social. Depois a gente participou, ouviu a Raquel Caran. Gostei muito da fala dela, falando sobre essa questão do arcabouço jurídico, né? Algumas partes me chamaram a atenção. Quando você pensa numa coisa básica, como, por exemplo, ter uma nomenclatura e um arcabouço bem padronizado, né? O quanto isso nos ajuda tanto a padronizar o entendimento, quanto a própria indexação das iniciativas, você saber o que está acontecendo e conseguir fazer uma conexão efetiva, né? Eu me lembrei de um caso, participando de um evento da Yunus Social Business, quando o empreendedor me disse que não gostava de se chamar de negócio social. E achei interessante, ele falou, por quê? Eu falei, não, porque quando eu vou numa comunidade, às vezes, muito carente, quando eu falo em negócio social, negócio, muitas vezes, a pessoa interpreta como coisa, como um troço, né? Alguma coisa. E social é de graça. Então, quando eu falava que era negócio social, o cara entendia que era uma coisa de graça. Então, mostra, de fato, que o background de obviedades é muito diferente. Então, é muito importante, achei muito interessante a fala dela, para que a gente refletisse um pouco sobre essa questão de uma nomenclatura comum. Falou, também achei um ponto relevante para a gente aqui, falar sobre a questão que o mercado de empresas normalmente administra a questão do impacto negativo. Então, ela regula o impacto negativo, né? Então, está muito mais aí na limitação da atuação de uma entidade, uma empresa, e que isso não é regulado a questão do impacto positivo. Então, é uma visão também interessante, né? A gente tem essa perspectiva de você ter muito mais para limitar o negativo do que incentivar o positivo. Então, também acho que foi um ponto interessante para a nossa reflexão aqui. Falou um pouco também sobre a questão da economia de impacto, mais do que os negócios de impacto. Eu acho esse um ponto também super relevante, porque ele é mais abrangente. Porque isso vai conectar com outro ponto que foi dito mais à frente, para não banalizar o tema de impacto, senão qualquer negócio é um negócio de impacto, né?
Então, achei interessante essa perspectiva também de você ter uma visão mais abrangente em relação à economia. Bom, depois falou sobre a importância do movimento americano, né, das B Corps, das Benefits Corporations, que traz exatamente essa perspectiva de medir o impacto positivo. E eu achei isso aqui uma coisa muito bacana, porque isso fala com uma crença pessoal, que é a questão: os negócios são uma bela forma de resolver problemas, né? Um negócio tem toda uma dinâmica que ajuda a resolver problemas. Quando você traz esse negócio e bota sobre ele a perspectiva de medir impacto, então achei bem interessante essa perspectiva de você ter uma mensuração positiva para fortalecer uma questão cultural, que é a atuação de uma empresa, né, para resolver qualquer tipo de problema. Então, também foi uma fala que eu achei bastante importante. Tentando acelerar. No segundo painel, a gente teve, então, uma brilhante mediação da Fernanda Camargo. Acho que ela falou bastante sobre a questão do desafio e das oportunidades associadas à GovTech, a digitalização para as pessoas, né? Você ter a entrada do governo mudando um pouco as perspectivas de você ter o cidadão no centro e não as empresas que exploram essa digitalização. Achei também um ponto interessante, acho que é um desafio usar esse processo de digitalização que a gente vem vivendo para o bem. Falou um pouco sobre a institucionalização das discussões, privacidade, propriedade de dados, também, que acho que é um ponto super otimista e nos remete, super importante, nos remete a uma discussão sobre uma visão otimista ou pessimista do nível de inclusão digital que a gente está passando pelo mundo, né? E falou também de uma coisa interessante, que eram as pessoas invisíveis, demonstrou isso, mostrando que a gente teve esse processo durante a pandemia. Depois tivemos o Ciro, do Ministério da Economia, Ciro Avelino, também com uma fala bem interessante, dizendo que a digitalização é muito mais do que aplicação, né? Falou um pouco desse desafio do governo sair do século XV, no que tange aos papéis, à burocracia, depois das instituições do século XIX, para atender um cidadão do século XXI. Então, acho que gostei muito da fala dele também, onde ele fala que antes da pandemia a transformação digital era uma opção, e agora ficou claro que é uma dívida. A gente mostrou aí que tivemos dificuldade de operacionalizar uma estratégia nacional, porque tinha simplesmente pessoas invisíveis ao nosso sistema, e olha que o Brasil tem uma superestrutura de apoio social aí através do CAD único e por aí vai, né? E depois a gente teve o Axel Pérez, falou um pouco sobre essa experiência da Índia, né, sobre a questão de bilhões de pessoas no mundo sem uma identidade. Falou sobre o programa do Banco Mundial de Identidade para o Desenvolvimento, e falou muito sobre essa questão da importância de se criar bases integradas, né, e sair dos movimentos locais para bases mais interligadas, onde todo mundo consiga se apropriar dos benefícios de ter um mundo com mais transparência e mais entendimento global. E eu achei importante a fala dele para a gente pensar um pouco sobre a questão das instituições multilaterais, né? O quão é importante a gente ter entidades que discutam isso de forma sistêmica, de forma global, e além de fomentar essas discussões mundo afora. Achei super importante. Ele falou também, junto com o Felipe Maruyama, do IdeaGov, que também perpassou esses assuntos todos em relação aos cases do governo, a articulação entre entidades, o governo fomentando o ecossistema, criando infraestruturas, e por aí vai. Como eu falei, era muita informação, né? Estou tentando passar aqui os bullet points para a gente fazer um fechamento final. E, por fim, agora, no último painel, também brilhantemente mediado pela Fernanda Bombardi, do ICE, um painel muito interessante, porque, para mim, primeiro que mostra um cenário global, né? Isso me atrai bastante. Eu vivo hoje no Canadá e tenho tentado observar o cenário por aqui, então foi muito rico esse painel. Ele mostra que existe muita consistência no movimento global de impacto, né? Essa pauta está posta, né? Então, o Green New Deal foi um assunto recorrente, falado por todos os Sebastiões, aliás, surreal, 3, Sebastiano e Sebastião. Impressionante aí O beta era brincadeira. Não dá para perder a brincadeira, né? É como eu fiquei lembrando de um doce de 3 leites, né? Como 3 leites, então assim, 3 Sebastiões diferentes. Foi impressionante a coincidência. Mas, enfim, a pauta do Green Deal superposta. Gostei muito da fala também, que traz a questão da reativação do desenvolvimento com a questão do impacto, super
envolvida. E nessa questão do movimento global, achei importante o exemplo que foi dado do Eurosocial, né? Quer dizer, você tem uma entidade conectando as práticas do velho mundo, né, com outras realidades de problema, com outras experiências, com outra capacidade de mensuração. Então, o Eurosocial ficou claro para mim o quão é importante o trabalho de uma entidade como o Eurosocial, que fomenta o intercâmbio das experiências dos países europeus, traz para a gente as melhores práticas, e também tem uma questão de um intercâmbio reverso, né, que são os maiores problemas a serem resolvidos, o Brasil é central nesse aspecto, o quanto a gente tem problema, sendo aí uma das maiores economias do mundo, e o quanto a gente também impacta os problemas globais, né, porque, enfim, temos todas as questões ambientais aí que o Brasil é super chave. E eu achei também uma fala muito importante sobre a importância do impacto, né, nessa articulação com o Eurosocial. O Sebastian fez uma fala importante que às vezes a gente subestima, ou a gente não percebe a importância, por exemplo, de ter um impacto, né? Ele falou de uma coisa que soou muito positiva para mim, que é uma constância de atuação. Então, você tem uma estratégia de Estado, passa governo, passa o que for, e você tem uma constância. Então, foi gratificante perceber que a gente tem, diante de tantos desafios, alguém pensando de forma transversal e constante. Então, fica um destaque importante para o impacto, eu gostaria aqui também de destacar, de parabenizar. O Sebastian também falou, eu não vou tentar falar sobre o nome dele, porque eu já apanho quando tentam falar o meu, que é muito mais simples do que o dele. Então, o Sebastian, do Global Steering Group for Impact Investment, falou sobre a questão dos governos não estarem preparados, né? O desafio de tornar o impacto no mainstream, mais do que apenas fomentar instrumentos de social bonds, regulações, fundos, mas é importante estabelecer uma cultura. Esse era um movimento incipiente. Uma fala legal dele, que é a questão que a gente tem um cenário hoje que a gente tem a capacidade de eventualmente mudar o DNA do capitalismo, né? Então, essa é uma fala forte, que eu acho que de fato motiva a todos nós. E falou também do desafio que a gente passou rapidamente, falando que é não banalizar. Então, a importância de a gente transformar isso em mainstream, mas não pode todo mundo virar um impact investor ou um impact company e assim por diante, né? Então, achei esse um ponto também relevante. O Sebastiano Sabato, do European Social Observatory, falou um pouco da recuperação baseada no novo modelo econômico também, o Green Deal, de novo, como centro, né? E eu achei interessante ele falar que isso foi uma definição de prioridade número 1 antes da pandemia, em 2019. Então, depois da pandemia, isso se torna mais óbvio e mais interessante, e mais importante ainda mostrar o quanto foi bacana isso ter sido setado antes da pandemia. E eu gostei muito também da fala que trouxe a questão da recuperação, do crescimento e da recuperação, né? A gente teve aí nos eventos preparatórios a palestra sobre economia regenerativa. Então, é interessante pensar exatamente nisso, né? Não temos só que crescer, até porque no passado o crescimento muitas vezes era justificativa por uma destruição ambiental, por exemplo, né? Então, se todo mundo cresceu destruindo, eu também agora tenho meu direito de crescer. E aí, quando a gente entra nessa questão da fala do crescimento e da recuperação, acho bem interessante a gente falar também sobre essa questão da economia regenerativa, né? E não só, enfim, baseada no modelo antigo. Por fim, mais um Sebastião, o Beto Scretas, falou sobre todo o trabalho, um super trabalho que foi feito aí, dando as recomendações sobre fomentar os dinamizadores de impacto, fortalecer os ecossistemas, atuar nos territórios vulnerabilizados. Isso reforça a nossa tese sobre a importância de uma atuação consistente no Brasil. A contabilidade de impacto como mensuração, como chave, né? Enfim, portfólio de investimento, a agenda ambiental como pauta, as grandes empresas, que muitas vezes são movimentos pequenos das grandes empresas, mas que têm um impacto gigantesco na ponta, principalmente quando se fala de governo, empresas públicas, e a tecnologia a serviço de impacto, e principalmente a capacidade de comunicar melhor o impacto, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Aqui a gente está, muitas das pessoas que estão participando, todos os palestrantes, obviamente, mas também os ouvintes, né? Eu não sei como a gente chama, telespectadores, ouvintes, enfim, são pessoas que estão de alguma forma engajadas, mas a gente tem o desafio de fazer isso chegar de forma mais clara.
Bom, eu acho que eu passei por todos os bullet points e para fechar, eu acho o seguinte, eu acho que minhas principais reflexões que eu gostaria de compartilhar primeiro, a área de impacto é mais do que uma necessidade de poucos, mais do que uma questão de vocação, de idealistas, assim, de fato uma necessidade pragmática. Eu vejo pessoas dizendo, eu gostaria de estar num outro momento da minha vida para poder me engajar nesse ecossistema, e eu tenho falado cada vez mais sobre isso, isso ficou claro, né? Na verdade, é uma área de muitas oportunidades de negócio, e é difícil você imaginar um país com tantas possibilidades quanto o Brasil, né? Eu costumo dizer que o Brasil, não só pelo seu gigantismo, mas pela sua unicidade de línguas, por problemas, né? Uma cultura relativamente enfim, simples, né? Tem desafios menos complexos do que a África do Sul, do que a China, a Índia e por aí vai. Então, é um país com muita oportunidade. Eu pensei aqui durante a fala, lembrei da nossa Pero Vaz de Caminha na descoberta, dizendo que é um país em que se plantando tudo dá. Eu acho que a gente tem um novo momento para essa fertilidade, né? É um ecossistema extremamente fértil para as iniciativas de impacto. Somos centrais, não só pela dimensão da nossa economia, mas pela importância das nossas reservas, dentro dessa perspectiva de uma economia regenerativa. O Brasil é central, então a gente está no centro, tanto pelos problemas internos a resolver, como o impacto do Brasil nos problemas globais. Então é isso. Para mim, essa é a grande reflexão, o quanto o nosso ecossistema é rico, o quanto é rico ter um evento como esse, tem entidades como a Impacto, como a Eurosocial, Sebrae, enfim, todos os parceiros desse evento, quanto é importante essa discussão nos dias atuais. E, por fim, é isso que nos motiva no Impact Hub, né? A gente está realmente com esse desafio de mobilizar esse ecossistema, porque a gente acha que a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer essa articulação, porque afloram as potencialidades, afloram as iniciativas, tanto dos empreendedores quanto das atividades intermediárias, dos fundos, do governo e por aí vai. Então, a gente está muito feliz com esse evento. Pediram para a pessoa errada fazer um resumo, porque eu falo muito, mas acho que eu consegui passar por todos os pontos que eu vi hoje. Foi um grande prazer, espero ter todo mundo de novo amanhã. Vou tentar me organizar para fazer um resumo bacana amanhã também, sempre relembrando que é um desafio resumir tantas falas bacanas e importantes. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês.